Irmão, depois de um recado desse, né? Agora só vou completar, viu, manina? Queridos, enquanto você organiza aí a sua oferta, né? Você já louvou a Deus com a sua boca. Agora você vai adorar a Deus com as suas mãos. Prepare aí seu dízimo, a sua oferta. Enquanto isso, eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã. Gente, deu branco? Irmã Francisca, meu Deus, deu branco. Irmã Francisca quer dar um testemunho. Então vai separando aí, se você precisar de envelope, se você precisar aí de envelope, dê assim um aceno com as suas mãos, que os nossos amados diáconos irão levar até você. Irmãos, esses diáconos, enquanto a irmã Francisca se achega aqui, eles servem a Deus, eles adoram a Deus doando o seu tempo, sabe? Quando você chega aqui na igreja, está tudo limpinho, está tudo preparado para te receber. Foram eles que prepararam. Então, como a irmã Nina mesmo falou, né? Nós podemos fazer sempre mais na obra do Senhor. Então, disponha seu coração em servir a Deus. Não estou falando para você ser diácono, não. Mas aquilo que Deus colocou no seu coração, faça com alegria. Amém? Deixa eu descer aqui para ajudar a irmã Francisca. Pode ser que ela... É difícil para ela subir a escada, né, irmã Francisca? Estou um pouquinho nervosa. Não precisa ficar nervosa, não. Boa noite, paz, meus irmãos. Olha, eu vou dar um testemunho que eu recebi uma bênção muito grande. Eu fui para Brasília, fiquei 2 meses lá, porque minha filha ia operar, fazer uma cirurgia nesse lado do rosto. E era como é que chama? Anestesia geral. E eu fiquei muito preocupada. Eu orava, pedia a Deus, fui na igreja, os 2 meses que eu passei lá. Aí, ela sempre sentindo dor, chorava, sentindo dor, e eu orando, pedindo a Deus, muito preocupada. Mas Deus foi tão bom, tão fiel comigo, que antes de eu vir embora, 15 dias atrás, ela voltou no médico. Graças a Deus não foi preciso mais operar. Estava sã, estava bem, tudo bem. O médico examinou, estava tudo bem, graças a Deus. Então foi uma bênção que eu recebi. Eu chorei de alegria, chorei de alegria. Amém. Foi uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, o poder da fé, que maravilha. Quantos aí tem fé? Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar pelos nossos dízimos, as nossas ofertas. Pela fé, Deus pode multiplicar as nossas sementes, amém? Paizinho querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus fiel, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Pai, em nome de Jesus, o seu povo está aqui, nessa hora, Deus, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, as sementes que o Senhor nos deu, Pai. Que nós possamos, ó Deus, plantar, ó Deus, essa semente agora, pela fé, e que ela venha germinar e dar, ó Deus, 100 por 1. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos seus filhos a prosperidade. Eu declaro sobre a vida dos seus filhos, ó Deus, o livramento. Pai, em nome de Jesus, que eles recebam mais a medida do Senhor, sacudida, recalcada, transbordante, para que eles possam testemunhar do Deus maravilhoso que servimos. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está, Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo, para comprovar, ó Deus, a nossa fidelidade com o Senhor. Pai, abençoa em nome de Jesus, e que nós possamos dar com alegria sempre, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Amém e amém. Glória a Deus. Você que vai ofertar, traga aqui à frente com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.
Deus. Irmãos, hoje eu estou aqui, né, dirigindo o culto. Nosso pastor está doentinho. E eu brinco com ele, eu falo, não, homem é mole, mas você é bem mais mole do que os homens que eu conheço. Gente, ele doente, mas é manhoso, vocês não têm noção, não. Eu fico brava. Falo, ixi, tá pior do que o Benício, neném. Mas, né? Amém, né, gente? Glória a Deus, né, mulheres? Quem tem esposo manhoso aí? É manhoso? Doente piora, né? Eu ri tanto esses dias, eu falando pra minha cunhada, eu li a frase que define o Daniel, é assim, ó. Um homem com febre, não, como que é? A mulher, foi provado que a mulher, quando está tendo parto, ela chega perto de sentir o que o homem sente quando ele está com febre. Perto, viu, irmãos? Perto. É mais ou menos por aí. Aí ele está doente, não, mas ele está mesmo, gente. Aí ficou por mim agora, né? Por mim não. Jesus vai ministrar na vida de todos nós aqui hoje, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Hebreus, capítulo 4. Gente, não foi nada combinado com as irmãs hoje não, viu? Eu não combinei com a irmã Nina e nem com a irmã Francisca. E Deus vai operar aqui. Deus começou falando por elas. Amém? Fala assim para quem está do seu lado aí. Fé indispensável. Não, mas fala com fé, gente. Fé indispensável. Amém. Glória a Deus. Hebreus. Pois ali? Não. Pois errado, pois não. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Eu pus errado aí, foi? Estou em comunicação ali com a comunicação. Pus? Ah, tá. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, nós, na vida, passamos por momentos, né? Todos nós passamos por momentos. A irmã Francisca acabou de testemunhar aqui pra gente, né? Um momento da vida dela que foi difícil. Ela precisou de fé. A Rafaela, né, no começo do culto, compartilhou conosco, né, o momento que ela está passando. Foi assolada aí por uma batida de carro, assustou, foi algo sério, mas teve o livramento de Deus. E para ela crer nesse livramento, que foi livramento, ela precisa de fé. E assim, no nosso dia a dia, nós, como cristãos, como povo de Deus, como aqueles que creem na palavra e no Deus que nós servimos, nós precisamos de fé. E ao longo, né, dos anos, da humanidade, dos séculos, dos milênios, a fé tem movido o povo de Deus. Amém ou não amém? Antes de Jesus vir, o povo de Deus precisava de fé para crer que o Messias viria, né? Quando Jesus estava na terra, os discípulos precisaram de fé para crer que aquele era o Filho de Deus. Jesus subiu aos céus e os seus discípulos começaram a espalhar a mensagem dele pela humanidade. E aqueles que recebiam essa palavra, eles precisavam de fé para crer que aquela mensagem vinha da parte de Deus e estava anunciando o Messias que havia vindo, morrido e ressuscitado, e que tinha prometido voltar para nos buscar. Você foi alcançado por essa palavra, amém? Glória a Deus.
E você precisou de fé para crer nisso, ou não foi? Você creu ou não creu que Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor nos enviou como sacrifício vivo, e que Ele foi pregado numa cruz, mas que Ele ressuscitou, e ao subir aos céus Ele nos deixou uma promessa, de que Ele estaria preparando um lugar para a sua igreja, e que um dia Ele virá e vai buscar a igreja do Senhor para morar com Ele, amém? Nós precisamos de fé para crer nessa palavra. E aqui em Hebreus está, o apóstolo Paulo está dizendo, a mesma palavra que foi pregada para nós aqui, também foi pregada para aquelas pessoas da época de Jesus. Mas ela não foi acompanhada de fé. E por que ele está falando isso? Hoje eu quero falar para vocês do poder que a fé tem. Olha, de nada adianta nós pregarmos a palavra, nós orarmos, de nós fazermos coisas, adorarmos a Deus aqui, se tudo que nós fizermos não estiver fundamentada na fé. A fé é como se fosse o óleo que faz a engrenagem da nossa vida espiritual funcionar. Sem ela, a sua engrenagem ela não vai funcionar direito ou ela vai parar. Nós precisamos da fé. A fé é algo poderoso que movimenta a nossa vida espiritual. Você precisa da fé. Mas a fé não é só algo, gente, que a gente diz assim, não, eu sei, Deus vai fazer. Porque eu estou falando com crente aqui, amém? Amém. Você ainda não é crente, você vai ser em nome de Jesus e você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Nós começamos a nos acostumar com vou falar assim, os jargões dos crentes, Em nome de Jesus a gente fala. O sangue de Jesus tem poder, a gente fala, Eu creio que Deus vai fazer isso. Deus é poderoso, a gente diz. Mas são só palavras, muitas vezes, quando nós usamos essas frases. Elas só são palavras, frases. Elas não vão acompanhadas de fé. Porque a fé, irmãos, não são só palavras que nós usamos no momento de susto, no momento de dificuldade, no momento que o inimigo nos ataca, no momento que nós ficamos doentes ou que alguém da nossa família fica doente. Palavras que a gente joga como se fosse um amuleto. Não, a fé não é isso. A fé é o firme fundamento. O que é o fundamento de uma casa? É o principal. É o principal. Uma casa sem o fundamento, ela desmorona. Ela não se sustenta, ela não fica de pé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Daquilo que a gente não viu. Você espera algo? Quem é esperar algo, levanta a mão bem alto. Bem alto assim. Você espera algo? Eu espero muitas coisas. Eu tenho certeza de que elas serão maiores, melhores do que aquilo que eu imaginei na minha cabeça. Por exemplo, irmãos, eu quero ter uma casa própria, eu moro de aluguel. Eu tenho uma casa própria na minha cabeça, imaginada, eu quero a minha casa assim, uma cozinha bem grande, porque eu gosto de cozinhar, Eu quero uma cozinha bem grande, e tal, eu imagino a minha casa. Mas a palavra nos garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Mas essa palavra também, ela não está falando apenas de coisas materiais. A nossa fé, ela não pode estar apenas ligada a coisas materiais. Porque quando nós usamos a nossa fé para coisas materiais, é mais fácil, não é? Não é mais fácil, gente? Você crê que Deus
vai te abençoar com um aumento de salário. Você crê que Deus vai te abençoar com uma casa, com um carro, com um dinheiro que você tem para receber, com um processo que você precisa ganhar. Não é mais fácil quando você... Coisas materiais, porque nós somos materiais, né? Infelizmente, mas nós somos. Agora a fé, ela precisa ser usada não apenas para isso, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser usada para todas as coisas, porque ela é o firme fundamento de tudo do cristão. Você precisa da sua fé para crer que quando você sair da sua casa no domingo e estiver caminhando para vir para a igreja, Deus já está operando na sua família. Deus já está preparando um ambiente nesse lugar. Você precisa de fé para crer que o culto em que você veio não será mais um culto, mas será o culto. Um culto onde Deus vai operar milagres, maravilhas, vai salvar vidas, vai fazer coisas que nós não podemos ver com os olhos, mas nós podemos enxergar com os olhos espirituais. Sabe, a fé, ela é o firme fundamento para você, cristão. Porque se você não utiliza a sua fé, você começa a olhar para a direita, você começa a olhar para a esquerda, você começa a questionar a situação do momento, você começa a duvidar do futuro, você começa a duvidar de si mesmo. Nós somos assim. A gente começa a olhar, não, mas agora meu filho, minha filha, ele já estava difícil, mas agora ele passou a fazer tal coisa, está pior. Agora eu acho que não tem mais jeito. E a gente se pega a profetizar coisas que não, como que eu vou dizer, que não condizem com a fé que nós dizemos que nós temos. Porque nós dizemos ter fé, mas de repente a gente começa a achar que o casamento não tem mais jeito, que o marido não vai consertar, que a esposa não vai melhorar, que o filho não vai se converter, transformar, que a família não vai se converter. A gente começa a pensar. E a palavra diz que aquilo que nós pensamos assim é. Aquilo que você pensa assim é. Sabe por que está falando isso? Porque quando a gente pensa, a gente fala. E a palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. E quando você fala, você começa a acreditar naquilo que você está falando. Inclusive, principalmente para as mulheres. Existe um termo que chama sofismas. São crenças que nós temos a respeito de nós mesmos, mas são crenças mentirosas que nós temos a respeito de nós mesmos. Até isso, a nossa fé falha começa a dar lugar para a gente crer que nós somos incapazes, que nós não conseguimos melhorar, que nós não podemos ser isso ou aquilo, que eu sou imperfeita, que isso e aquilo. Mulher é mais do que homem, né? Mas homem também pensa. Isso tudo, irmãos, é reflexo da nossa falta de fé. A nossa falta de fé. E nós dizemos que nós temos fé, mas o nosso comportamento, o nosso dia a dia, a nossa vida diária não reflete alguém que tem fé. Alguém que tem fé. Porque alguém que tem fé, irmãos, não é que ele vive no mundo, né, país das maravilhas. Não é isso. Alguém que tem fé não é isso. Não é você ficar... Porque muitas pessoas acham assim do crente, né? E não, esse povo aí vive no mundo da lua, né? Como se a gente não soubesse da realidade da terra. Alguém que tem fé, ela sabe por onde ela está passando. Ela sabe que aquele lugar
lugar ali é perigoso, é difícil, mas ela tem fé que mesmo que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não precisa temer, porque o Senhor está com ela. Então, abre aí sua Bíblia, e existe uma história da palavra de Deus, de uma pessoa com muita fé, que sempre Deus fala muito ao meu coração com essa palavra. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. O versículo é o 30. Irmãos, aqui em Números, capítulo 13, vai contar a história de quando Moisés mandou os espias para a terra prometida. Todo mundo aqui conhece essa palavra, amém? Já viu essa história? Se você não leu, você viu a novela da Record, não viu? Viu, que eu sei que você viu. Então, todo mundo já sabe que Moisés mandou quantos espias? 10. Quantos? 10 espias lá para a terra prometida. Cada um era de uma tribo de Israel, amém? E eles chegaram lá e foram conferir como é que era essa terra prometida, né? Aí eles viram os gigantes, eles viram as muralhas, eles também viram os frutos, até trouxeram um cacho de uva tão grande, né, que eles precisaram de 2 pessoas para carregar, porque era pesado. Então eles viram tudo isso. Quando eles chegaram lá para dar o relatório para Moisés, aí eles começaram a fazer o que, irmãos? Duvidar. Olha, realmente, Moisés, aquela terra lá é boa, tem tal coisa, mas, Moisés, lá tem gigantes, lá tem uns muros impossíveis de ser ultrapassado. Como que você nos trouxe para esse lugar, Moisés? Como que Deus nos trouxe para a morte? É impossível para a gente vencer isso. De repente ali, gente, no meio daquela confusão, dá para imaginar aquele tão de gente, e todo mundo gritando, e quem já foi em reunião de condomínio, reunião de associação, sabe como que é, né? Aquele tanto de gente fala, não, mas tem brigando, bebê. De repente, no meio dessa confusão toda, Caleb e Josué se levantam. E Caleb diz o quê? Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Irmãos, ele viu as mesmas coisas que os outros viram? Sim, ele viu tudo que era bom, e ele viu tudo que era ruim, tudo que era difícil. Viu ou não viu? Sim, eles foram para o mesmo lugar. Mas a fé desse homem fez ele ter outra atitude. E fé é isso, irmãos. Fé é você ter atitude diferente do que se espera. Porque no meio de uma dificuldade como essa aqui, a atitude esperada é todo mundo ficar com medo, recuar, falar, nós não vamos não, a gente não tem capacidade para vencer aquele gigantão lá não. A gente vai nós vamos todo mundo morrer. Mas a fé te dá uma atitude diferente do esperado. E Caleb foi esse homem. Ele disse: ei, parem de falar essas bobeiras. Vamos, porque é certo que nós venceremos. Sabe por que Caleb estava fazendo aquilo, falando aquilo? Porque ele tinha certeza de quem tinha dado a promessa. Ele conhecia de onde a promessa tinha saído. Ele sabia o Deus que havia prometido que aquela terra seria deles. E ele não tinha dúvidas disso. E se você, quando se depara com algo difícil, você consegue lembrar da promessa? E de quem te fez a promessa? Será que você se recorda de quem te prometeu? Quem prometeu é fiel para cumprir. Amém?
E a sua atitude de fé tem que ser diferente do que a circunstância impõe. Vou pegar o testemunho aqui da nossa irmã Francisca, né? Olha, ela estava com medo, era uma cirurgia perigosa. E a atitude de fé dela, ela chorou, claro, ela é mãe, mas ela teve uma atitude. Qual foi a atitude dela? Orar, porque ela sabia em quem ela deveria confiar. Se ela fosse confiar nos médicos, se ela fosse murmurar, se ela fosse só chorar e falar, e agora? Meu Deus, e agora? Deus haveria espaço para Deus fazer o milagre acontecer, irmãos? Não. Então, se você diz ter fé, você precisa ter a atitude de fé. Você precisa agir conforme a sua fé. E isso é muito amplo, porque isso se emprega, se impõe em todos os âmbitos da nossa vida. Na família, no emprego, nos estudos, em todas as áreas, na vida espiritual, em todas as áreas, isso se impõe. Eu tenho fé, então eu preciso agir conforme a minha fé, e não conforme a circunstância está mandando eu agir. A circunstância é mentirosa, irmãos. A circunstância não fala sobre Deus. A promessa é que fala sobre Deus. E aqui, ó, tem promessas. Amém? Aqui tem promessas. Aqui tem promessas, muitas promessas. Aqui tem promessas para a sua saúde. Aqui tem promessas para a vida espiritual. Aqui tem promessas para a sua família. Aqui tem promessas para a igreja. Aqui tem promessa para as nações. Aqui tem promessas pessoais para você. Aqui tem promessas para você como pessoa, com o seu caráter. Aqui tem promessas. Isso aqui é a palavra de Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Esse é o nosso manual. Isso aqui que tem que alimentar você. Agora, se você não conhece esse livro, é impossível você agradar a Deus, porque é lendo a palavra que a sua fé cresce, que a sua fé aflora, que você vai lendo, o Espírito Santo vai se movendo dentro de você, vai abrindo seus olhos, vai fazendo você enxergar que Deus é Deus. Simples assim. E não há circunstância, não há problema, não há momento difícil, nada disso é capaz de abalar a fé de quem está firmado na palavra. Porque aqui nós conhecemos o Deus que prometeu. Seria muito fácil, né? A gente só falar assim, não, eu tenho fé, eu creio. Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio no milagre, eu creio na conversão, eu creio na libertação, eu creio na prosperidade. E ficar nessa palavrinha aí e não se aprofundar naquilo que você está falando. Nós, né, que sempre estamos participando de seminários, de congressos, nós participamos muito de seminários e congressos sobre intercessão, sobre oração. E algo que eles ministram muito é nós orarmos a palavra. Você já orou a palavra? Você orar a palavra não é você orar só as suas palavras, mas é você conhecer os versículos, as promessas, as coisas que Deus deixou aqui, e você usar isso aqui para orar. Porque é um testamento aqui, não é, gente? É ou não é? É um testamento. Quem deixou isso aqui para a gente? Esse testamento? Deus. Deus nos deixou esse testamento. Então, quando você ora a palavra, você está falando com o testador. Olha, Deus, está lá os
Senhor escreveu. É promessa. Ah, irmãos, e Ele é fiel. Ele é muito fiel. Então, isso move o coração de Deus. Porque Ele tem um compromisso com a sua própria palavra. Como Ele próprio diz, né? Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem, né? Para não cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, Ele faz acontecer. Mas você precisa se aprofundar, ter suas raízes firmadas em algo sólido, em algo profundo, para que você não se abale pelas circunstâncias, para que as circunstâncias não te assolem como uma tempestade forte que derruba tudo e deixa tudo bagunçado. Ainda que tudo ao seu redor caia, você vai permanecer de pé. Em nome de Jesus, porque a sua fé tem que ser inabalável. Ela é indispensável para a nossa vida cristã. E tem algo aqui que eu li e isso me mexeu, irmãos. Olha o que diz aqui. O planeta Vênus é mais quente que Mercúrio, embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol. Nós sabemos que o sistema solar, né? Os planetas, quanto mais próximo do Sol, mais quente. Certo ou não? Certo, né? Porém, aqui está dizendo que Vênus é mais quente que Mercúrio. E ele está mais longe do Sol do que Mercúrio. Mercúrio está mais perto do Sol e Vênus mais longe. Aí diz aqui: isso se explica por causa do caráter da atmosfera que reveste cada planeta e a sua capacidade de reter calor que recebe. Podemos dizer que cada pessoa é como um pequeno planeta ou um mundo do universo de Deus. A fé é a atmosfera que determina sua capacidade de receber ou rejeitar as coisas livremente oferecidas por Deus. As promessas de Deus são oferecidas livremente. Amém ou não? Amém. Você tem esse poder, a atmosfera, a sua fé tem esse poder de reter aquilo que Deus está dando livremente, e nós temos acesso por meio de Jesus, porque Ele morreu na cruz para nos dar esse acesso, amém? Ou não? Qual é a sua atmosfera? Você vive numa atmosfera realmente de fé, ou você vive numa atmosfera de murmuração, de autocomiseração, de, sabe, mimimi, de sofrimento sem fim? Irmãos, exerça a sua fé. Exerça a sua fé. É impossível nós não chorarmos com situações difíceis? É impossível. Nós somos humanos e nós, como diz aquela música, né? Sou humano, eu não consigo ser perfeito. Nós choramos, nós temos emoções, porque a gente tem alma, a nossa alma sente. Nós temos emoções, nós sofremos, nós nos preocupamos, mas isso não pode abalar a nossa fé, porque a fé não é algo que a gente simplesmente sente, não é um sentimento. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. Porque sentimentos fazem assim, ó. Um dia você está alegre, um dia você está triste, um dia você está bem triste, um dia você está, tanto faz, tanto fez. Sentimentos é assim, mas certeza não. Você tem certeza que o sol brilha? Certeza. Se alguém falar para você, não, o sol não é luz, o sol é escuro, você vai acreditar? Não, porque você tem certeza. Você tem certeza que o ar existe, mesmo que você não veja? Respira aí. O ar existe, mesmo que alguém diga assim, não, o ar não tem ar. Não tem ar, você não está respirando. Você sabe que você está respirando. É uma
certeza. A fé tem que ser assim. A fé é a mesma coisa. A fé é uma certeza. Ainda que tudo diga que não, você sabe, você tem certeza que aquilo são só palavras. Porque você tem certeza. Essa é a fé. Nós precisamos andar na fé. Por isso que eu disse, fé indispensável. Por que fé é indispensável? O que você vai dizer do Deus que você diz que serve se você não tem fé? Se você não crê que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele pode mudar tudo aquilo que você precisa que Ele mude, que Ele pode melhorar aquilo que você precisa que Ele melhore. Como, irmãos, nós iremos falar dele se nós não cremos? Se nós não cremos que é assim. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, versículo 23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Vou ler de novo. Tudo é possível àquele que crê. Tudo não é algumas coisas. Tudo é tudo, irmãos. Tudo é tudo. Tudo engloba, gente, o que você pode imaginar e o que você não pode imaginar. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Você crê? Você crê? Aleluia. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E se nós cremos, irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, eles começam a crer. Eles começam a crer também. Eles começam a olhar e ver a nossa atitude de fé. E isso começa a mudar a vida deles, o pensamento deles. Você já ficou perto de alguém coveiro, né? Como dizia o meu pastor. Ele falava que tem gente que é coveiro. Tudo que você fala perto da pessoa, para a pessoa, vai dar errado. Nossa, isso é ruim. Não vai aí não, que não vai dar certo. Já ficou perto de alguém assim? Irmãos, é horrível. Você começa a desanimar. Você começa a acreditar naquilo. Você começa a pensar assim, gente, será que eu faço? Será que eu vou? Será que vai dar certo? Agora, quando você fica perto de alguém, irmãos, cheio de fé, que te incentiva, é totalmente diferente. A pessoa fala para você, vai dar certo. Confia, Deus vai fazer. É difícil, mas tenha fé, fica firme, isso vai passar. Irmãos, são pequenas palavras que são cheias de significado, porque por trás dela existe fé. E aquilo começa a mudar o nosso ambiente. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. E aí, você fala? Você fala do seu Deus? Você fala daquilo que Ele prometeu? Você fala daquilo que Ele pode fazer? E nós não falamos apenas com a nossa boca, irmãos, porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos falam muito mais do que o que a boca pode dizer. Você tem dito algo para aqueles que estão perto de você?
Eles olham para você e eles conseguem ouvir isso aqui, ó. Eles veem você agir e eles conseguem ouvir isso aqui? A palavra. As pessoas que te rodeiam têm ouvido a palavra? Nós cremos. Se você crê, você diz. Se você crê, você fala. Você age. Você se comporta conforme aquilo que você crê. E isso é a mensagem que vai mudar o mundo. A palavra diz assim: como eles ouvirão se não há quem pregue? Você não prega apenas quando você pega um microfone, quando te dão uma oportunidade num culto, numa célula, numa reunião, não. Você prega todo o tempo, o dia todo, o tempo todo você está pregando. Com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com os seus pensamentos, com o seu modo de viver, com o seu modo de agir, como você reage com as pessoas, como você age com as pessoas, como você se comporta quando você é injustiçado, injuriado, como você age, diz. E se você crê, você tem que falar do que você crê. Amém? Nós cremos e por isso nós, como igreja do Senhor, como um povo que tem fé, como um povo que crê, que conhece aquilo que o Senhor tem nos deixado, nós iremos falar, amém? Você não pode ficar em silêncio. A igreja não pode se calar, silenciar. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Numa igreja, nós conhecemos a Jesus, nós temos liberdade para falar com Ele, para sentir a sua presença. Nós temos certeza da nossa salvação e para onde o Senhor vai nos levar. Nós temos certeza que Ele virá. Sabe por que disso tudo? Porque teve pessoas lá, desde o começo, quando Jesus subiu aos céus, eles começaram a falar, a agir conforme aquilo que eles criam. Aí eles começaram a agir conforme eles criam e foram sendo chamados de cristãos. Olha, aquele lá andava com Cristo, aquele lá parece com ele, ele é igualzinho. Será que ele é ele? Será que aquele homem lá é Jesus? As pessoas não sabiam mais nem diferenciar quem era quem. Achava que os cristãos era Cristo, porque eles se pareciam. E é por isso que Jesus disse assim, ó: em meu nome vocês farão coisas maiores do que as minhas. Mas é só por causa do nome dele? Não, é porque você vai se parecendo com ele, porque você crê. E crer é conhecer, ter certeza. Então, se você conhece, você crê. Se você tem certeza, você tem fé. Amém? E as pessoas começam a ver aquilo e querer saber o que é que está tão diferente. Irmãos, é assim mesmo. Comece. Quero te falar que você vai começar a receber perguntas. Mas como que você está tão calmo nessa situação? Por que você não está desesperado, descabelando? E aí a sua oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa, amém? Outras pessoas serão convertidas apenas pelo seu modo de agir, pelo seu modo de ser. Irmãos, creia, 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 porque a nossa fé tem o poder de transformar a humanidade. Pastor, você está vivendo, você está pregando aí uma mentira, uma utopia, então você não tem fé. Creia, foi isso que o Senhor nos prometeu. Creia, a minha fé tem poder de mudar a humanidade, de mudar o mundo. A minha fé tem poder, porque eu creio no Deus vivo, um Deus poderoso, que pode tirar o drogado das drogas, libertar quem está preso nas coisas do diabo, libertar as cadeias, libertar os cativos, transformar as famílias,
restaurar relacionamentos. Eu creio. Eu creio. Creia também, irmãos. Creia, tenha fé, tenha certeza daquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir, amém? Fica de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Esses dias eu estava num momento devocional e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração uma música antiga, muito antiga, gente. Cadê o pastor Iron? Não sei se você vai saber, pastor Iron, essa música. Diz assim, abaixa aí para mim essa música, por favor. Diz assim, ó: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. Gente, eu não sei cantar não. Abençoar a quem Deus quer libertar. Quem já ouviu essa música? Ela é antiga. Você vai profetizar na vida do seu irmão aí, em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais, muito além, amém? Sobre isso a vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Você crê nisso? Deus tem um manancial. Você não vai ficar na sequidão. Você não vai ficar na terra árida. Em qualquer área da sua vida. Você não precisa disso, irmãos. Deus tem um manancial para a sua vida, onde as águas fluem constantemente. Essas águas fluem do trono de Deus. Elas vão inundar a sua vida. Creia nisso, creia nisso. E por crer nisso, profetize na vida de quem está ao seu lado, na vida daquelas pessoas que te rodeiam. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos cantar adorando ao Senhor. Pai, aumenta a nossa fé. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Coloque suas mãos no alto do seu coração. Pai, nós sabemos, Senhor, que a fé não é um sentimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé,
Que as nossas raízes sejam aprofundadas, Senhor. E que através do nosso conhecimento, da nossa certeza, Senhor, a nossa realidade comece a ser transformada. Para que nós possamos desfrutar dos mananciais que o Senhor tem para nós. Pai, e que essas águas, ó Deus, comecem a inundar as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Pai, que nós possamos exercer a nossa fé na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, na nossa igreja, Senhor. Oh, Papai, nós queremos exercer a nossa fé na nossa saúde, na nossa vida financeira, nos nossos estudos, nos nossos projetos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. O Senhor não nos prometeu, ó Deus, águas tranquilas, mas o Senhor nos prometeu andar por elas, sobre elas, porque nós teremos os nossos olhos fixados no Senhor, que é aquele que nos prometeu. Nós não afundaremos. A sua igreja, Senhor, se manterá de pé. Os seus filhos se manterão de pé. Aumenta a fé dos seus filhos, Pai. Faz, Senhor, nossos olhos se abrirem para enxergar, ó Deus, a verdade e não as mentiras que as circunstâncias dizem. Não ver e não ouvir aquilo, ó Deus, que os momentos pregam, mas ouvir o que a Tua palavra diz a respeito da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os Seus filhos, Suas filhas, sejam, Senhor, cheios de fé, fé inabalável, em nome de Jesus, Senhor. E usa-nos, Pai, porque como diz a Tua palavra, eu criei e por isso falei. Que nós venhamos falar da nossa fé, daquilo que nós cremos, não apenas com as nossas palavras, mas no nosso dia a dia, com as nossas atitudes. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos encerrar o nosso culto. Fica aí de pé só um minutinho, que eu vou dar alguns recadinhos aqui para vocês, tá? Terça-feira nós temos oração às 15 horas. Você que pode estar, irmãos, venha participar, né, desse momento. Tem sido uma bênção. Nós temos recebido muitos testemunhos das maravilhas que Deus tem feito através desse momento aí, onde nós colocamos as nossas vidas, os nossos familiares, tudo na presença de Deus. Amém? Também terça à noite, né? Vai ter? Terça, às 20 horas, acontece a célula de jovens. Se não estiver chovendo, né? Que o tempo está meio assim bagunçado, nós faremos aqui nessa praça ao lado da igreja, nessa terça-feira, às 20 horas. Amém? Você jovem, venha participar. Terça passada nós estivemos ali na casa da Lu. Foi uma bênção, foi muito bom. E tinha alguns visitantes, alguns jovens, e foi bom, gente. Então, venha participar dessa turma aí, que vai ser bênção para vocês, amém? Você que conhece algum jovem, faça o convite para eles também. Que mais? Quarta-feira, às 20 horas, o nosso culto, né, da fé, tem sido uma bênção. Quem tem vindo aqui nos cultos de quarta? Irmãos, e agora as irmãs aqui estão chique, viu? Vou falar para vocês. No final do culto, agora elas trazem lanche. Todo culto tem lanchinho no final do culto. Os irmãos já saem daqui com o buchinho cheio. Tá uma bênção. As crianças
estão sendo ministradas ali também, e tem sido uma bênção com as crianças lá no fundo. Nós estamos trabalhando com elas os valores, e elas estão aprendendo, amém? Então, venha, traga a sua criança, venha aprender, e a sua criança também vai aprender, amém? E no domingo, o nosso culto de celebração, onde nós vamos começar a série da família. Nós vamos começar no mês de maio a série que vai falar sobre família. Todos os cultos do mês de maio, no domingo, nós iremos abordar esse tema. Então, o pastor disse, né? Não sei se você estava aqui, você que tem algum parente, você tem alguma oração, que você tem algum pedido, que você tem alguma coisa para falar para Deus de alguém, traga uma foto. Nós vamos ter um momento de oração para essas pessoas, de colocar essas pessoas na presença de Deus. Tá. E também você pode fazer um pedido de oração escrito e colocar ali na nossa caixa de oração, que nós, durante todo esse mês, estaremos orando por esses pedidos sobre a sua família. O que foi, irmãos? Alguém que precisa ser liberto das drogas, do alcoolismo, da macumbaria, alguém que precisa ser liberto das mentiras do diabo, alguém que precisa de ser transformado, um casamento que precisa ser restaurado, um filho que precisa voltar para casa. O que você quer para a sua família? Creia, Deus irá fazer, amém? Então venha participar, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Vamos erguer as nossas mãos, direcione sua mão aí para sua casa, para o seu lar. Nós vamos orar agora pela nossa casa, nossa semana, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa família na sua presença nessa hora. Nós colocamos a nossa casa diante do Senhor. Que os anjos do Senhor estejam ali, Senhor, ao redor, guardando e nos livrando de todo mal. Pai, que a nossa família seja ministrada pelo Teu Espírito, que eles tenham o coração quebrantado, a mente, ó Deus, desbloqueada, em nome de Jesus. Que toda obra do inimigo seja desfeita e que o Senhor tenha liberdade para agir, ó Deus, na vida da nossa família, dos nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e cremos, ó Deus, no milagre do Senhor. Pai, nós abençoamos a nossa semana e declaramos uma semana vitoriosa, uma semana de milagres, uma semana cheia da Tua presença. Em nome de Jesus nós cremos e assim oramos. Nos leva para casa, Senhor, debaixo da Tua graça. Nos leva para casa cheios de alegria. Nos leva para casa, Senhor, em segurança. Em nome de Jesus, nós oramos e nos entregamos nas Suas mãos.